E um privilégio muito grande estar aqui com os amados irmãos, principalmente é um evento de jovens, né? Eu lembro que há uns 30 e poucos anos atrás, quando eu fazia parte dessa classe de jovens, né? Faz um bom tempo, né? Eu sempre fui muito ativo, né? Eu participava de todas as atividades, fui presidente de mocidade, como o Márcio aqui, né? E eu pude realizar muitas obras, ações sociais, evangelismo e plantação de trabalhos. E eu sempre entendo e sempre entendi que Deus tem um plano muito grande e específico na vida do jovem. Porque o jovem normalmente tem mais energia, o jovem tem sonhos e certamente Deus ele ilumina e usa de uma maneira especial a nossa vida. O Márcio pediu para me apresentar aqui. Eu sou Jonas Moreno, eu sou pastor da igreja congregacional em Boa Viagem, lá do Recife. Quem conhece Boa Viagem aqui? Todo mundo conhece? Segunda igreja congregacional lá em Boa Viagem. Eu também sou advogado, né? Sou formado em Direito. Eu me especializei na área de Direito Público. Eu vou falar um pouquinho disso para vocês, porque tem a ver com o tema de hoje. E eu não sei porque eu me especializei na área de Direito Público, na área de Direito Constitucional, mas depois de muitos anos, Deus ele utilizou essa minha especialização para trabalhar em defesa da igreja, dos direitos constitucionais estabelecidos em favor das organizações religiosas. E eu hoje tenho trabalhado com liberdade religiosa e com ajuda humanitária. Por que eu digo isso? Que muitas vezes nós fazemos algumas atividades e não sabemos por quê, meu irmão, minha irmã. Eu quero que você diga para o jovem que está ao seu lado, meu irmãozinho, minha irmãzinha, olha, saiba de uma coisa, Deus vai usar a sua vida. Diga para ele. Amém? Deus, ele quer e vai usar a sua vida. Muitas vezes nós não sabemos como, nem imaginamos como, mas Deus tem um plano muito claro através da nossa vida. Nós fazemos parte da história de Deus, né? Na terra, e certamente Ele vai nos usar sempre quando nós nos colocarmos assim em suas mãos. O tema de hoje, ele é muito desafiador. Nós trabalhamos muito a perspectiva da ação social e do envolvimento da igreja com a obra social, com a sociedade. E eu queria deixar muito claro para vocês que tem coisas que não precisam ser ditas. Tem coisas que não precisam ser interpretadas nas Escrituras. Elas são claras. Elas estão diante dos nossos olhos. E as adversidades que o mundo tem passado apontam cada vez mais para que a igreja volte às Escrituras. Para que a igreja volte à palavra de Deus, porque lá tem as orientações claras. É tão claro que você não precisa se especializar, ser uma pessoa erudita, para compreender o que Jesus quer falar, porque Ele mesmo disse de maneira muito clara, agradecendo a Deus, porque ocultou aquelas coisas que Ele falava aos sábios e entendidos de coração, e revelou a quem? Aos pequeninos. Logo, nós não podemos ter uma desculpa, dizendo, Deus, olha, eu preciso fazer uma dezena de cursos e ler vários livros para entender a tua voz. Não, gente, a Bíblia é clara. Amém, queridos? A palavra de Deus, ela nos revela de maneira muito clara a vontade do Senhor. Mas, olha, a igreja de Deus, na história, ela já tentou, assim, interpretar o que para Deus era muito claro. E nós nessa noite vamos pegar inicialmente como exemplo um momento desses. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro do profeta Esdras. Livro do profeta Esdras. E nós vamos observar um exemplo, e desse exemplo nós vamos caminhar até o presente. De uma maneira muito prática, de uma maneira muito clara. Eu quero ser claro, transparente para você, sobre a vontade de Deus, sobre a forma como Deus ele
Ele nos usa, né, como Ele trabalha, como Ele nos capacita. Esdras capítulo 1, verso 1, tá bom? Eu vou ler para vocês. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos exércitos me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique o quê? A casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em algum lugar em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens, gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Meus queridos, olha, Deus usou Ciro o Persa, revelou a esse homem que não tinha um temor a Deus como o povo de Deus tinha, e ele estabeleceu um decreto. Eu acho que todo mundo sabe o que é decreto, né? Na atualidade a igreja sofreu muito com relação aos decretos de restrição, não só a igreja, né? Vários setores da economia do país, mas o decreto dado por Ciro tinha duas coisas importantes. Primeiro, ele teve a sinceridade de demonstrar que ele estava fazendo aquele decreto porque havia uma profecia dada por Deus a Jeremias que iria se cumprir. E Ciro, através daquele decreto, ele autorizava o povo a voltar para Jerusalém. Você pode até ver comigo de maneira muito clara, no versículo 1, parte 2 diz: por boca de Jeremias despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. Logo, você tem dúvida de qual era a vontade de Deus? Não. Ciro baixou um decreto oral e por escrito dizendo que o povo voltasse para Jerusalém. E que, por onde quer que passasse, eles iam levar ouro, prata e outras riquezas. Quer dizer, o decreto foi claro, indiscutível. Agora eu quero que você abra o livro do profeta Ageu, lá na frente. Uma ordem clara de Deus dado ao profeta, que o profeta Esdras externou para nós no capítulo 1. Deus revelou a Ciro e Ciro deu um decreto claro: vá para Jerusalém, construa a casa do Senhor. Precisa de interpretação, gente? Isso não. Não precisa. Não é claro? Vá para Jerusalém e construa a casa do Senhor. Foram colocados os alicerces do templo, e o templo deixou de ser reconstruído por aproximadamente entre 14 e 16 anos. O povo, depois que lançou as bases do templo, que foi narrado em Esdras capítulo 3, passou 16 anos sem colocar mais nenhuma pedra, nenhum alicerce no templo. Aí você pergunta, mas por quê? A ordem de Deus não foi tão clara? Sabe por quê, meus irmãos, meus queridos? O povo quis interpretar uma ordem clara. Em Ageu capítulo 1, verso 2, Ageu, 16 anos depois de Esdras, Deus o levantou para trazer a seguinte palavra ao povo de Deus. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o quê? O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha, mas Deus não disse que a Ciro, que o povo deveria ir para Jerusalém para edificar a casa?
Porque o povo agora estava interpretando que não havia chegado o tempo. Eu queria que você observasse esse detalhe, porque não é de hoje que a igreja muitas vezes espera interpretações quando a ordem de Deus ela é clara. Diga para seu irmão, Deus é claro. A ordem de Deus é muito clara. Agora, sabe por que as pessoas, vocês conhecem a história do profeta Ageu, mas sabe por que elas estavam interpretando que não era para construir a casa? Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ageu observou que o povo estava cuidando das suas próprias casas. Esse termo apaineladas é utilizado no livro de Reis, e tem a ver com casas com acabamento de moradas de reis. Logo, o povo estava preocupado, meus queridos irmãos, em construir as suas próprias casas, em investir nas suas próprias vidas, quando Deus tinha dado uma ordem clara. Olha, quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, uma coisa muito clara, meus irmãos: Deus não desiste da gente. Deus não desiste de você. Porque Deus, quando lhe escolheu, Deus lhe escolheu porque Ele lhe conhece. Ele lhe criou. Ele sabe os detalhes da sua vida. Dei aqui um exemplo. Eu, não, por nada, fiz uma especialização em Direito Público. Hoje, 20 anos depois, é a área que Deus também me usa no direito. Logo, muitas coisas hoje, talvez você não saiba por que está fazendo, entendeu? Mas olha, é Deus guiando a sua vida. É Deus dirigindo a sua caminhada. Eu tenho 3 filhos, jovens. Um de 23, uma menina fez agora 20 anos, e um menino de 16 anos. Eu sempre digo a eles têm muitos talentos, cada um com a sua característica, diferente, mas eu sempre digo: olha, Deus tem um plano na sua vida. Não importa se você não entende o que e por que você está fazendo algo no presente, mas Deus, Ele lhe conhece mais que eu, que sou seu pai. Continue, faça a obra do Senhor. E Deus não desistiu do povo. Mas quando a gente não está fazendo a vontade de Deus, algumas coisas Deus utiliza para nos direcionar a Ele. E sabe o que começou a acontecer? O profeta Ageu, no versículo 6, do capítulo 1, ele começou a mostrar ao povo o que o povo não estava percebendo. Gente, olha, quando a gente não faz a vontade de Deus, tudo dá errado. E depois, no final, a gente vai falar também que tem algumas coisas que o próprio apóstolo Tiago fala, que são provações, que não significa que as coisas estão dando errado, mas que Deus está conduzindo a nossa vida em aprendizado. E no versículo 6 do capítulo 1 de Ageu teve que dizer ao povo: olha, tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr num saquitel, num saco furado. Olha, me diga uma coisa. Se você estivesse plantando e a semente não produzindo nada, se você estivesse comendo e não estivesse se saciando, se você estivesse pegando cobertores para tentar se aquecer, e ainda tendo frio, se você estiver juntando dinheiro e depois o dinheiro não estava lá, como está num saco furado, você não teria percebido que tinha algo errado, não? O profeta precisou dizer, gente. Sabe por quê? São as nossas justificativas que a gente encontra a resposta em tudo para nos fazer o que Deus está mandando a gente fazer. O povo, ao invés de entender que isso era consequência do pecado,
preferia dar as suas interpretações. Não, foi coincidência, a semente estava ruim, digamos, né? Não é coincidência, o cobertor estava furado. Não é coincidência, botei dinheiro, o saco estava furado. Olha, eu sempre peço a Deus, Deus, que tu não precises de um profeta para me fazer enxergar as consequências dos meus erros, das minhas decisões. Mas só que Deus, quando revelou isso a Ageu, Deus fez com que o povo se arrependesse. E o povo se arrependeu e compreendeu a palavra do profeta Ageu, e no verso 13 do capítulo 1, diz: então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Quando o povo pediu perdão, o profeta usado por Deus disse que eu estou convosco. E nessa perspectiva aqui Deus está dizendo que nunca deixou o povo. Mesmo nos momentos de adversidades, de dificuldade, Deus estava com o povo. E foi o que Deus fez então? Bem, se vocês compreenderam, o povo foi aonde agora? Foi reconstruir o templo. Mas olha, eles tinham gasto quase todo o valor apainelando suas casas. Mas mesmo assim, eles olhando o que tinham em mãos, fizeram a vontade do Senhor. E veja a consequência disso. No capítulo 2, verso 3, quando eles lançaram mais uma parte dos alicerces do templo, o profeta fez uma pergunta: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ageu está dizendo, tem gente aqui que viu o primeiro templo, o templo suntuoso. Olha agora o que vocês fizeram. Isso não é como nada aos vossos olhos? Sem dinheiro, sem estrutura para construir o templo, certamente era como nada. Mas Deus, Ele se agrada da nossa ousadia, da nossa fé. Quando a gente se dispõe a fazer, mesmo achando que não temos a capacidade, mesmo achando que não temos os recursos, quando nós nos dispomos a fazer, Deus, Ele abençoa as obras de nossas mãos. Amém, queridos? E foi o que aconteceu. No verso 4, Ageu disse: ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Olha, mesmo os recursos sendo poucos, mesmo o templo agora não parecendo em nada com o templo anterior, ser forte, porque eu sou convosco. E ele continua dizendo no verso 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que é que o Senhor está dizendo? Olha, apesar dos recursos serem poucos, apesar, contextualize para você, de você achar que não era capaz, mas você fez. Diz o Senhor que quando nós agimos assim, Ele faz abalar o céu, a terra e o mar, e realiza a vontade dEle. Aleluia! Na sua vida, na vida do seu povo. E no final, Ele abençoou Zorobabel. Se você observar no capítulo 2, última parte do capítulo 2, verso 23, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, Zorobabel, filho de Saatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Para aquele mesmo Zorobabel, que tinha ido a palavra, porque havia cessado a construção, Deus disse, eu te farei um anel de selar, isto é, te honrarei, e te usarei.
Logo, nós vimos um exemplo aqui de um decreto claro, mas que a igreja interpretou. Meus irmãos, quando nós trazemos para hoje, para falarmos da responsabilidade social da igreja, nós encontramos dezenas de ordenanças claras para nós. Nós tivemos muitas adversidades durante a pandemia, é verdade, mas uma coisa serviu. Porque no estado de Pernambuco, no início, eles mandaram fechar as igrejas. Nós formamos grupos, nos reunimos com o governador, nos reunimos com autoridades e dissemos: igreja não se fecha. Sabe por quê? A igreja não tem apenas culto ao domingo. A igreja faz ação social. Nós tínhamos igrejas que tinham ambulatórios funcionando, médicos dentro de igrejas. Nós temos igrejas que fazem atendimento espiritual. Deixe os templos abertos, para que as pessoas possam orar com espaçamento, entrar no templo e utilizar como local de oração, orar para Deus nos livrar e abençoar o povo, mesmo em meio a uma pandemia. E serviu para que as igrejas pudessem entender e investir nesse tipo de atividade. E muitas igrejas observaram que só tinham um culto dominical. Só tinha um momento de entretenimento, muitas delas, com cultos bem ensaiados, preparados, mas, sinceramente, se Jesus voltasse naquele bairro, ninguém ia sentir falta daquela igreja. Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5, nós louvamos a Deus até com o texto de Mateus 5, 16 e 17, quando Jesus disse: olha, assim brilha a vossa luz diante dos homens, vendo as vossas boas obras, e glorifique ao Pai que está nos céus. Jesus deixou muito claro na palavra de Deus que a igreja tinha uma missão além da proclamação da salvação, as boas obras. E nós podemos enxergar isso também nos apóstolos. Se você observar, Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele juntou as duas missões. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém seja salvo. Mas Deus, Ele nos criou e nos predestinou para as obras que de antemão Ele preparou para que fizéssemos, para que andássemos nela. Logo, o próprio Paulo, na prática, ele sabia da necessidade da igreja estender a mão, realizar boas obras. O apóstolo Paulo, no capítulo 21 de Atos, ele fez a última viagem, a viagem onde ele foi preso, em Cesareia, em Jerusalém, depois levado para Cesareia, onde ficou preso. E lá ele narra que a primeira pessoa que ele encontrou foi o apóstolo Tiago. Sabe por que ele encontrou o apóstolo Tiago? Abra a palavra de Deus em 1 Coríntios 16. 1 Coríntios capítulo 16. Primeira Coríntios 16, verso 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós, como ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas, quando eu for, e quando tiver chegado, enviarei com cartas para levar as vossas dádivas, aonde? Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo no seu ministério. Paulo separou momentos para recolher ofertas para ajudar os necessitados em Jerusalém. Vocês lembram, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6,
quando houve a necessidade de o que nós chamamos de instituição dos diáconos. Abra, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Voltando um pouquinho, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Que fala sobre a instituição dos diáconos. Também a partir do verso 1, diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. As viúvas diariamente eram abençoadas pela igreja. Durante a caminhada de Paulo, em Atos dos Apóstolos, teve um momento que foi muito marcante para ele. Quando no final da primeira viagem missionária, ele foi questionado por aqueles da região da Galácia acerca da sua condição de ser apóstolo. Porque eles queriam guardar a perspectiva da lei judaica e questionavam que Paulo não tinha as credenciais de ser apóstolo, porque ele não havia andado com Cristo, né? Diferente de todos os demais. Isso é narrado em Atos capítulo 1. E o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, se você puder abrir também a palavra de Deus em Gálatas capítulo 2, na carta aos Gálatas, Paulo traz um resumo de uma assembleia que aconteceu em Atos capítulo 15, onde Paulo foi ouvido acerca da sua missão entre os gentios, e ele fez algumas referências sobre o que Tiago, o irmão do Senhor, havia estabelecido. E no versículo 9 diz: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, Gálatas 2, verso 9, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-vos somente que nos lembrássemos de quê? Dos pobres. E o que também me esforcei por fazer. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Não só Cristo, mas os apóstolos faziam cotidianamente referências acerca da necessidade do estender a mão. O próprio apóstolo Tiago, ele escreveu aos judeus da dispersão. Judeus da dispersão tinham duas características. Quando surgiu a primeira perseguição em Atos capítulo 8, eu falo capítulo 8 porque capítulo 6 foi a instituição dos diáconos, capítulo 7, Estevão é morto, né, a partir do seu discurso, e capítulo 8 começa dizendo que eles foram dispersos em virtude da perseguição, e fala que Filipe desceu à cidade de Samaria. Nessa ocasião, muitos judeus foram dispersos. Cristãos judeus foram dispersos. E duas características são dadas pelos teólogos. Uma é que eles foram dispersos, mas como semente. Porque a partir deles, toda a região circunvizinha foi alcançada pela pregação do Evangelho. O Evangelho foi alcançado, foi atingido. E esse próprio Tiago, quando escreveu aos judeus da dispersão, que tinham uma dificuldade muito grande, os judeus da dispersão, sabe qual era a dificuldade? Quando eles se converteram, eles não agradavam aos gentios porque eram judeus. E eles não agradavam aos judeus porque agora eles estavam convertidos ao cristianismo. Quer dizer, para onde eles olhassem, eles tinham pessoas que perseguiam a cada um deles. Mas Tiago, quando escreveu para eles, mandou lembrar uma coisa interessante, que o verdadeiro evangelho é não desamparar o órfão e a viúva. Meus queridos, biblicamente, não é claro isso para nós? Precisa de interpretação? A palavra é clara.
Mas a igreja de Deus, assim talvez como o povo de Deus na época do profeta Ageu, ela não está percebendo que essa missão social está sendo deixada de lado. As pessoas necessitam da presença da igreja. Essa foi uma característica que é narrada em Atos 2, 3 e 4, principalmente quando menciona a perspectiva de cada um entregava algumas propriedades para dividir entre os necessitados. A igreja sempre teve essa perspectiva social, mas essa perspectiva social foi deixada de lado. E a nossa responsabilidade é tão grande, indo um pouco para a lei agora, para a legislação, é que o nosso país prevê na Constituição que nós somos colaboradoras do Estado. A Constituição da República, no artigo 19, diz uma coisa interessante, que o Estado ele não pode se envolver com a igreja, né? Não pode ter uma igreja, uma religião do próprio Estado. O Brasil já teve, né? A Constituição de 1824 dizia de uma maneira muito clara que a religião oficial do país era a religião católica. Isso mudou a partir de 1891, né, da Constituição Republicana, e hoje nós mantemos o texto aprimorado, em que o Estado ele não pode adotar uma religião, não pode embaraçar o funcionamento de uma religião, e ele só pode se relacionar com a igreja, com a organização religiosa, na condição de colaborador do Estado. E na condição de colaborador do Estado, nós temos mais uma coisa interessante, mais um tratamento especial. O artigo 150 da Constituição diz que a igreja tem alguns privilégios. Ela não pode, sobre os templos, os lugares de culto, as atividades não podem ser criados impostos. Nós temos imunidade tributária. E essa imunidade é diferente até da imunidade que tem em alguns colégios, hospitais, porque eles adquirem essas imunidades cumprindo requisitos. A igreja não, ela já nasce tendo imunidade. Aí você pergunta, o que é que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Olha, a imunidade ela é dada para que a igreja não seja tributada, para que ela possa transferir os seus recursos para o seu fim, para o seu objeto. A característica da organização religiosa, para ela não ser tributada, é que ela, diferente de uma sociedade, ela não faz distribuição de lucro. Tudo que ela lucra é revertido para o seu objeto. Logo, a própria Constituição nos dá à igreja um tratamento diferenciado. Olha, Deus manda, a Constituição do nosso país dá um tratamento diferenciado e a igreja muitas vezes ainda não faz. Logo, meus queridos, nós temos estabelecido pelo próprio Deus, no plano dele, o desejo que as nossas boas obras, elas brilhem a tal ponto que os gentios vão olhar para essas boas obras e vão glorificar a Deus que está nos céus. Eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo? Jesus está dizendo, olha, não é só a palavra de Deus que vai atrair, são as vossas boas obras. E ele, em várias ocasiões, deu exemplos sobre isso. Nós vimos o texto aqui da palavra do bom samaritano, né? Nós vimos aqui como pessoas ligadas à igreja deixaram de realizar um cuidado necessário. E pessoas que não tinham, em tese, assim, um relacionamento com Deus, nem com a igreja, é que estenderam as mãos. Eu tive, há uns 6 anos atrás, uma experiência extraordinária. Eu fui fazer um trabalho de ajuda humanitária em um campo de refugiados de muçulmanos no Líbano. E nós fomos com vários profissionais da área de saúde, e naquele local a gente não podia fazer nem oração.
Porque vocês sabem o relacionamento dos muçulmanos com os cristãos. Agora, interessante é que no nosso grupo, nós conseguimos recrutar, lá no Líbano, uma muçulmana, uma jovem, 22 anos, eu acredito, 23. Ela era muçulmana xiita. E o campo de refugiados que nós fomos era muçulmano sunita. Inclusive, eu lembro das coisas que me marcou lá naquele dia, quando eu cheguei no meio do campo lá de concentração, que tinha 1000 pessoas e 2 banheiros, tá? Primeira coisa que eu vi foi a bandeira do Estado Islâmico. Aí eu lembrei logo da mulher, dos filhos, né? E eu disse: Senhor, eu sei que Tu estás cuidando da minha vida. Se Tu mandasse para cá, Tu tem um plano, né? Estou aqui para glorificar o Teu nome. E a gente, quando entende, quando percebe que nós fazemos parte da história de Deus, a gente não teme a nada. E depois que eu observei, nossos colegas, a gente à noite orou, né? E disse: olha, nós temos que ir, porque é o local que Deus está mandando. E o interessante é que essa jovem muçulmana disse: olha, os muçulmanos sunitas, ele odeia mais os xiitas do que os cristãos. E no fim desse trabalho de uma semana, uma das maiores experiências que eu tive foi quando essa jovem, a gente se reuniu, fez uma pergunta, ela só falava inglês, a gente perguntou o que é que ela sentiu ajudando a um grupo de muçulmanos que ela foi ensinada pelos seus pais desde o nascimento a odiar. Aí ela disse: essa foi a maior experiência da minha vida. Ela pôde estender a mão. E quantas vezes, gente, a gente não fez uma oração naquele local. A gente passou uma semana. Depois eles souberam, né? Evidente, né? Mas durante o momento que nós estávamos lá, eles não souberam disso. Nós temos de fazer a nossa parte. Sem nenhuma palavra pregada, depois eles souberam que cristãos tinham estendido a mão. Olha, nós compramos lá compressor, os dentistas levaram equipamento odontológico que utilizam na selva, levaram nas costas, fizeram todo tipo de tratamento, cárie, extração, aplicação de flúor, tudo de graça. E quando nós saímos de lá, depois eles souberam, e nós ficamos sabendo da reação das pessoas, muitas delas, de saberem que os cristãos tinham ido até lá para estender a mão. Logo, nós temos no Brasil uma oportunidade vasta. A nossa nação é uma nação livre. É verdade que nós temos passado por adversidades. Nós temos entendido até alguns escritores cristãos que a igreja tem sofrido perseguição. A igreja cristã, né, principalmente. E eu entendo que, não digo perseguição, porque quando a gente vai falar de perseguição, é difícil compreender a maioria se sentir perseguida, né? Normalmente quem se sente perseguido é a minoria. Tanto que criaram-se várias minorias, né? Mas a igreja está sendo, no mínimo, tratada sem isonomia, sem igualdade. Nós observamos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, onde ministros querem dizer que uma oração em casa substitui o culto na igreja. Não substitui. O culto é lugar de adoração. Na sustentação oral que teve no Supremo Tribunal Federal, eu gostei muito da palavra que foi dada por um jurista católico, Taiguara é o nome dele. Ele disse que não existe eucaristia por fibra óptica. Ele disse: não tem como celebrar a comunhão dessa forma. E os ministros, alguns, chegaram a insistir e a teologar, criar teologias, quando na realidade eles deveriam julgar com base no direito, e não com base na liberdade de crença, que é a nossa. É verdade, a igreja, ela tem sido tratada diferente, né? Quando a gente pensa que está tudo bem, cria uma nova norma. Mas olha,
Nós temos que fazer a nossa parte. Mesmo com as dificuldades, talvez Deus esteja mostrando que nós temos de sair dos cultos, das quatro paredes. Porque você foi impedido de entrar na igreja, mas a igreja não foi impedida de ir ao mundo. John Stott já dizia que Deus nunca mandou o pecador ir para a igreja. Ele mandou a igreja ir ao pecador. E nós temos formas de ir ao pecador, sem necessariamente ser apenas com a palavra, mas estendendo a mão. E quando eles observarem nossas boas obras, vão glorificar ao Pai que está nos céus. Amém, queridos? Olha, que Deus abençoe sua vida. Eu prometi deixar uns 30 minutos aí, mais ou menos, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, trazer alguma fundamentação bíblica, e eu estou à disposição. Amém? Vou sentar aqui no... O Projeto Lídia está por aí. Vem aqui para frente para todo mundo ver vocês. E alguém traz. Algum dos três vem aqui na frente. Vou dizer um negócio. Então, minha gente, vão anotando aí suas perguntas e aí a gente vai. Não, isso são papeizinhos. Ainda vou entregar. Toma, Thalita, não sei para que ele me deu isso aqui. Eu tenho algumas aqui. Isso aí é preenchido ou é em branco? Sim. Então, levanta o braço, quem for fazer pergunta, tem uma ali já. Tem outra ali, tem outra ali. De Cuité. Esqueci teu nome. Eita, me esqueci completamente. Obrigado. Mas eu tô, Bia, estou tão feliz com a tua presença aqui. Deus abençoe. Pastor, assim, eu particularmente fui muito impactado pela clareza com o que o senhor falou de um tema que alguns reputam por tabu, mas a Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara. Mas nós, em nossa religiosidade, a gente estabelece prioridades e prioridades. Eu li um texto da igreja primitiva de um não cristão fazendo a seguinte referência aos cristãos. Eles cuidam dos doentes deles e dos nossos também. Então, existe alguma escala de prioridade no serviço social, se para os membros ou para os não cristãos? Olha, eu entendo o seguinte: se nós não temos a capacidade de fazer para os nossos, nós não faremos por de fora. Porque é muito claro, eu não posso amar, em tese, quem eu não estou enxergando. Jesus fez até essa reflexão, e os apóstolos também. Se eu estou vendo ao meu lado alguém necessitado e eu não sou impactado para agir, eu não vou para fora da igreja. Agora, a partir do momento em que a igreja cuidar dos seus, a igreja vai para o mundo. Muito claro, obrigado. Pode trazer aqui. Eu vou escolhendo outra. Essa já foi. Como é que o crente, assim, qual é a sua opinião sobre a participação do cristão em projetos sociais seculares? Hoje em dia, assim, tem muito projeto social confessional, muito mesmo, católicos e protestantes. Só que hoje existe também projetos sociais não apenas seculares, mas projetos sociais eivados de ideologias anticristãs. E são projetos sociais. Então,
O cristão, ele pode participar de um projeto social não confessional? Nós não temos como sair do mundo, né? Nós estamos no mundo e vamos conviver com várias pessoas no ambiente de universidade, no ambiente de trabalho, e nós vamos ter a oportunidade, em alguns momentos, de estender a mão. Eu sempre digo que a importância é que nós sempre sejamos influenciadores e não influenciados. Nós temos um preparo, nós temos o conteúdo, nós temos um chamado, que eu possa, onde quer que eu esteja, estender a mão, mas sem ser influenciado por ideologias, nem me deixar ser contaminado por ideologias mundanas. Porque, olha, existem organizações, ONGs, que empregam pessoas para fazer atividades sociais. Eu posso ter um emprego num organismo desse. Eu vou estar lá dentro. Eu vou estar na parte administrativa, eu vou ser um médico, eu vou ser um dentista, ou um advogado que presta assistência. Eu posso realizar essa atividade. Agora, eu sempre digo, nós temos de influenciar e não podemos nos deixar ser contaminados com ideologias. Nós temos que ser transparentes, porque é Deus quem cuida de nós e Deus que sabe o local onde a gente vai fazer diferença. Eu sempre costumo dizer assim na igreja, de uma maneira muito clara, eu falo para as pessoas, quando eu prego, eu gosto de ser claro, e eu digo, olha, você vai ter dificuldade? Vai. Na sua vida, na sua caminhada. Você vai ser perseguido na universidade? Vai. Você ora, você jejua, você lê a palavra. Na sua vida profissional, vão surgir dificuldades que pessoas que vão se levantar contra você devido à sua religião? Vai existir. E pessoas vão se levantar. Mas isso não significa que Deus não esteja conosco. Deus, Ele está conosco. E nós não podemos deixar de maneira alguma, meus irmãos, que o mundo impeça que eu realize essa obra onde quer que eu esteja. Olha, você é um advogado. Você vai esperar para advogar quando tiver um escritório só de cristãos? Você está perdido. Você certamente vai trabalhar como médico do lado de um médico que defende o aborto. E você é contra. Isso faz parte da vida. Jesus, de uma maneira muito clara, ele veio e andava com quem? Com os pecadores. E ele foi questionado, porque deixou até uma pecadora lavar os seus pés. Nós, assim como Jesus, eu acho muito interessante que Jesus, ele disse inicialmente em João que ele era a luz do mundo. Mas depois do Sermão do Monte, ele disse, vós sois a luz do mundo. Logo, muito que Jesus fez, muito pelo que Jesus passou, nós também iremos fazer e passar. Eu não sou contra, mas uma pessoa participar de uma atividade, numa organização dessa, e um projeto, digamos, secular, que tem ideologias. Eu não sou contra, mas a igreja tem que dar espaço para que esses trabalhos sejam realizados pela igreja. Ok, gente? Acho que o senhor vai desenvolver ainda mais essa resposta anterior, porque tem algumas perguntas parecidas, mas também são importantes porque envolve especificidades, né? Quando eu coloquei essa pergunta do cristão no projeto social secular, é porque eu conheço uma pessoa que trabalha numa organização conhecida em todo mundo, a Anistia Internacional. E a Anistia Internacional está com um monte de ideologia anticristã, um monte. Mas aí é isso, você fazer a diferença, porque às vezes quando a gente é cristão, a gente tem medo do mundo. Eu não vou tem gente que tem medo de entrar na universidade. Tem gente que tem medo de entrar no mundo. E não é por aí. Mas aí, vou colocar outras perguntas aqui, pastor.
como o Senhor analisa a absorção de ideologias como o socialismo dentro da igreja. Tem muita gente de esquerda que advoga, eu já ouvi, a figura de Cristo para si. E estudando teologia, a gente sabe que tem gente que enfatizou o social e acabou abraçando a teologia da libertação. Certo. Olha, tem um nome, né, um instituto que era muito utilizado pela igreja, que a igreja era dona, que nós chamávamos de missão integral. Missão integral significava simplesmente um cristão, ele dá o seu testemunho na igreja e na vida secular. Ele impactar o mundo, né, com a sua atitude de cristão. Esse nome foi tirado da igreja, e quando nós falamos de missão integral hoje, as pessoas comparam com teologia da libertação, comparam com socialismo, com a igreja que só faz a obra social e esquece o espiritual, com a igreja que interpreta Jesus da sua forma. Pastor, só um adendo à sua fala. Efetivamente, um dos principais líderes desse movimento subiu em um comício para orar por um ex-presidente que tinha tido ordem de prisão, o chamando de teu servo. Eu sei que é uma o cara saiu do comício para se apresentar na Polícia Federal. E esse pastor chamou teu servo. Eu sei a quem é o abençoado. Mas olha, gente, é o seguinte. Jesus não veio pregar política. Se nós formos, ao invés de pregar a essência do Evangelho, discutir ideologias políticas, nós vamos fazer exatamente o que eles querem que nós façamos: discutir e dividir a igreja. A igreja, eu sempre percebi que ela pode trabalhar de maneira independente de qualquer ideologia. A igreja tem uma missão clara. A igreja não foi chamada para abraçar um partido político. A igreja não foi chamada para deixar-se influenciar por um partido político ou por um grande líder político. Quando a igreja faz isso, ela sai perdendo. Sabe por quê? Porque todo homem é falho. Não tem um político ou um pastor ou um líder de mocidade que não vale decepcionar. Agora, eu sempre costumo dizer, viu, Márcio, quando a gente se decepciona com alguém, a culpa é nossa, porque a gente colocou nele uma expectativa maior do que ele poderia fazer. Geralmente, pense assim, quando você diz, me decepcionei com fulano de tal. Por que você se decepcionou? Porque esperava que ele fizesse mais ou menos, ele não fez, logo a culpa é sua. A culpa foi da esperança no ato dele que você colocou. Com relação à ideologia política, eu acho que a igreja não deve se envolver. Existem igrejas que hoje em dia fazem comícios, se reúnem para receber políticos. Eu sou contra, porque a igreja nunca foi chamada para isso, para se envolver com esse tipo de atividade. Agora, na sua categoria, na sua classe, na sua vida política, você pode ser chamado para ser um político? Pode. Para exercer a sua cidadania como um parlamentar, como um líder do executivo também, não há problema algum. Mas você tem que tratar isso como uma missão na vida secular, e não querer trazer isso para dentro da igreja. Por isso que a igreja é acusada de ter eleito o presidente antigo, né, que tinha uma visão mais à esquerda, e é acusada agora também de eleger o presidente atual, que tem uma visão mais à direita. Quer dizer, estão jogando, irmãos, a igreja de um lado para o outro. Porque a igreja tem se envolvido com essas coisas. Eles mesmos, durante as campanhas, vão para as igrejas. Isso é. E líderes, eu acho que, assim, inocentemente, não sei, erroneamente, cedem os púlpitos
para essas pessoas. Aí quando faz uma coisa errada, estampa lá a foto do cara no púlpito da igreja. E diz, foi os evangelhos. Eu sempre costumo dizer o seguinte: em época de eleição, ou qualquer época, nós temos de manter a mesma postura. Se uma pessoa da igreja perguntar, eu digo a ela: vote em alguém que tenha princípios éticos cristãos. Eu vou dizer isso, não tenha dúvida. É mais difícil de errar, gente. Se nós que somos cristãos somos tentados a errar, a ser imperfeitos, quanto mais quem não teme a Deus. Você pode até dizer: Jonas, mas você é muito radical com relação a essa perspectiva. Eu não estou sendo radical, eu estou sendo claro. Não é? Se você defende princípios morais, éticos, padrões, você vai votar em alguém que não defende isso? Não, gente. Não, você deve apoiar pessoas que têm essa perspectiva. E eu digo, dentro da questão confessional, independente da igreja que frequente. Às vezes a pessoa não está ligado efetivamente a uma igreja da sua mesma linha confessional. E não é religiosa dentro dos seus padrões, mas ela tem princípios conservadores, éticos, padrões semelhantes aos seus. Essa pessoa é que você deve procurar votar. É assim que eu faço. Eu acho que a Bíblia nos dá muitas orientações com relação a isso. Deixa eu dar um exemplo a vocês. Posso dar? Abra aí Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Tá? Vamos falar sobre uma eleição da Bíblia. Aí eu poderia falar sobre duas eleições, mas vou falar só de uma. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vocês lembram, né? Judas Iscariotes, ele morreu, ele faleceu, suicidou-se, né? E houve a escolha de o seu substituto. E no capítulo 1 de Atos, para escolher o substituto, foram colocados critérios. Veja lá, Atos capítulo 1, verso 21. Eles poderiam escolher qualquer um? Não. A palavra diz: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunhas conosco da sua ressurreição. Colocaram critérios para eleição. Podia chegar qualquer um lá falando bonito lá: não, gente, Jesus é o máximo aí, né? Eu seguia de longe, mas eu conversei com eles algumas vezes, ou à noite como Nicodemos. Não, o critério era claro: acompanhar o tempo que Jesus andou entre nós, começando do batismo até o dia que ele foi elevado aos céus. Só podia se candidatar substituto de Judas os homens que tivessem essas características. Logo, quando você, numa eleição, você tem que pôr características nas pessoas. Você não pode eleger só por eleger, senão você vai esquentar a cabeça depois, vai se decepcionar, não é? E com cristão, você pelo menos tem a liberdade de conversar, pedir a Deus que ele se arrependa, né? Das decisões, das tomadas de decisões. E vocês lembram no capítulo 6 também de Atos, quando foram escolher os diáconos, era o quê? Homens cheios do Espírito Santo. Quer dizer, critérios foram colocados, né? para as eleições. Logo que a igreja possa perceber também que no momento da eleição existem critérios, e se a pessoa não estiver naquele critério, você risca, tá? Amém? Nessa próxima resposta do pastor Jonas, a gente encerra as perguntas, tá bom? Então, você que ainda quer fazer pergunta, na próxima resposta dele, a gente encerra, tá bom? Aí ele vai responder só as que já estão aqui. Tem alguém para perguntar no microfone? Não? Então, vou passar para aqui. Como a verdadeira igreja de Cristo pode fazer a diferença por meio das obras, haja vista que os ímpios também fazem obras? Como ser diferente até mesmo da igreja católica?
Olha, a palavra de Deus é que diz, não sou eu que disse, a palavra de Deus é que falou, que Jesus disse, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, vendo as vossas obras, pois glorificarão ao Pai que está nos céus. Essa resposta se dá, ainda dá pela Bíblia. Faça a sua parte. Jesus vai fazer com que a pessoa enxergue em você, no brilho das suas obras, o Pai que está nos céus. Tem coisas, gente, coisas que são espirituais, que não se explicam matematicamente pela lógica. A diferença, sabe quem vai fazer nesse momento aí? É o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Tem mais 2 ou 3. Como diferenciar assistencialismo da parte física do cuidado integral? Assistencialismo da parte física, cuidado integral, você fala o atendimento espiritual também? Eu penso que é porque, assim, se as pessoas tomam por assistencialismo programas de transferência de renda ou de recurso que não são acompanhados de nada e que, pelo menos na minha opinião, criam massa ociosa. Por exemplo, aquele assistencialismo que apenas você dá. Teve até um influenciador social cristão que escreveu um livro dizendo que, assim, contra a mendicância. Eu já vi até governos fazendo campanha, não dê esmolas. E porque a gente sabe que hoje em dia o governo tem todo tipo de programa de assistencial e quem está na rua, na maior parte das vezes, está relacionado com drogas, está por opção e etc e tal. Então, eu penso que assistencialismo é mais ou menos isso. Cuidado integral é você realmente transformar a vida de uma pessoa que está na pior. Por exemplo, eu conheço um projeto na Índia, já acabou, acho que já acabou, mudou, era um projeto cristão. E tem uma região lá em Mumbai chamada Red Light, 300 mil prostitutas, a maior parte menores de idade. O projeto social cristão chegava lá, tirava da rua, dava moradia, alimentação, casa, estudo, tudo, cuidado médico, e quem era uma prostituta de rua se tornou uma advogada. Está entendendo? Então, eu penso que cuidado integral é mais isso. Olha, nós temos que ter, assim, cuidado no momento de julgar e de analisar o projeto. Cada caso é um caso. Eu acho que quando a igreja faz um projeto social, ela tem que ter uma perspectiva não só de curto, mas de longo prazo. Eu acho que a igreja, quando faz o projeto, ela tem que ter um objetivo final para aquelas pessoas. Mas vão existir casos, eu vou dar um exemplo a vocês, a Jordânia tem mais da metade da população de refugiados. E boa parte desses refugiados são órfãos. E nenhuma legislação internacional, nem a legislação do refúgio, contempla a atenção específica de órfãos. Em que sentido? Um adulto você pode receber como refugiado, porque ele é adulto. Uma criança você não pode. Teria que ter um tutor, um responsável, um caminho mais longo. E devido ao grande problema de tráfico de humanos mesmo, que existe na região da própria Europa, da Ásia, essa legislação para adoção de refugiados menores de idade, ela não existe. Logo, para essas pessoas, você vai ter que ter sempre um trabalho só assistencial. Elas vão sempre precisar estar recebendo, porque ela hoje não tem nenhuma perspectiva de evolução. Agora nós estamos falando, vamos imaginar a igreja congregacional. Quando você fizer um projeto, você vai encontrar pessoas que precisam de um período mais longo de ajudas.
Gente, olha, tem uma história bem interessante que me contaram, eu não sei, eu li um livro, acho que foi um livro sobre espiritualidade, depois eu lembro dele, que falava de dois irmãos, que um repórter entrevistou um desses irmãos, e ele estava na cadeia. E o repórter perguntou, mas por que você está na cadeia? O que foi que aconteceu com sua vida? Aí ele disse, olha, eu só podia estar aqui, porque o meu pai era um traficante de droga, foi preso várias vezes, chegou a ser morto, eu só poderia estar na cadeia, porque foi o exemplo que eu tive. Aí o repórter foi entrevistar o outro filho, ele era um médico formado. E a resposta dele disse, eu só podia ter chegado onde eu cheguei, ser um médico, porque eu vi o péssimo exemplo do meu pai e procurei fazer diferente. Eu queria que você percebesse esse exemplo, para entender que tem pessoas que, devido à sua percepção da realidade, elas vão precisar mais tempo de uma ajuda continuada, sem muitos objetivos, porque a sua mente já está cauterizada. Uma coisa é você chegar para uma pessoa, digamos, limpa, e uma pessoa que está há vários anos no vício das drogas. Eu vi há um tempo atrás o testemunho de uma pessoa que tem 65 anos. Perguntaram a ela na entrevista se ela... você como ex-drogado, ele disse, não, eu não posso pensar nunca que eu sou ex-drogado. Eu tenho que pensar sempre que eu sou drogado, senão eu volto para as drogas. Se eu aliviar, eu volto para as drogas, porque meu organismo quer as drogas. Logo, tem pessoas que você vai precisar, por mais tempo, fazer um trabalho que talvez soe como assistencialista. Mas como você analisou aquele contexto, você tem um propósito com aquela pessoa a longo prazo, de recuperá-la a longo prazo. Logo, cada caso é um caso. Nem sempre aquilo que de fora aparenta ser assistencialismo, na realidade o é. A igreja tem essa possibilidade, que a igreja convive com a comunidade, com as congregações. Logo, ela pode observar e entender o que é assistencialista e o que não é. Última pergunta. O Ministério Louvor já pode ir se posicionando. Nós podemos ter amigos que não são cristãos? E eu vou complementar aqui. Se podemos, quais são os termos dessa amizade? Olha, quem tem amigo aqui que não é cristão, levanta a mão. Eu vou levantar logo a minha, as duas minhas aqui. É um bom sinal, porque se a pessoa consegue conviver com a gente, é porque mesmo sendo cristãos, nós não geramos nenhuma barreira. Gente, eu sei que Paulo disse que as más companhias corrompem os bons costumes, certo? Mas você, com o seu testemunho de vida e com sua experiência com Cristo, você pode transformar vidas. Jesus, quando orou por nós, se você observar a oração de Jesus em João 17, Jesus não nos pede que Deus nos tire do mundo, mas Ele pede que nos livre do mal. Logo, nós estamos aqui, a nossa missão é fazer o que Jesus fez. Ele disse, olha, se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, dará muito fruto. Nós somos os frutos. Logo, através de nós, Cristo pode fazer uma grande obra. Você pode sim. Agora lembre-se. Influencie, não seja influenciado. Influencie, não seja influenciado. Os amigos que eu tenho, eu acho que não tem nenhuma exceção, mas todos eles já visitaram a igreja. Porque você tem que chamar, não tem como. A religião tem uma característica nela que é o proselitismo, que é o evangelizar. Se você convive com uma pessoa e não sonha todo dia que ela se converta, olha, ore mais, né? Busque ao Senhor. Pode ter amigos? Pode, mas influencie, jamais seja influenciado. Mas eu queria fazer uma oração por nós. Vamos ficar em pé. Eu queria orar por vocês, né? Rapidinho aqui.
O Ministério do Louvor está aqui no... Amém. Irmãos, eu queria que você percebesse a importância da sua idade, né? É nessa idade que você estabelece os planos para o seu futuro. Mas coloque na sua mente algo muito importante. Você faz parte da história de Deus. O que você faz hoje, onde você está hoje, você talvez não saiba porquê, mas Deus, Ele tem um plano na tua vida, amém? Continue buscando ao Senhor, fazendo mesmo aquilo que você entende e não compreende, porque Deus no final vai dar um desfecho extraordinário, amém? Vamos orar?